TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Sábado, 9 de maio, eu estou de volta em mais uma edição do Semana Ilustrada, onde eu trago para você as principais reportagens da semana. E veja os nossos destaques. Aumenta o preço da gasolina em postos de combustíveis, a comercialização da vacina contra a febre aftosa e o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Começamos esta edição mostrando o início da flexibilização do comércio. Em Araxá, teve um novo capítulo no início desta semana. Calçadão da Rua Presidente Olegário Marciel na tarde, com o comércio fechado. E no mesmo horário, na segunda-feira, 4 de maio, com a reabertura mais ampla de boa parte dos estabelecimentos instalados aqui. Ficamos pouco mais de uma hora no local e acompanhamos o comportamento da população. A liberação das atividades não essenciais viola recomendações da Organização Mundial da Saúde, segundo as quais o relaxamento do distanciamento social só deve ser implementado a partir da redução do número de doentes. Horário e dias fixos para 17 segmentos. Atividades que, parcialmente restritas, podem funcionar de segunda a sexta-feira, de 12 às 18 horas. Dentre as determinações do decreto, que começou a valer nesta segunda-feira, dia 4 de maio, está o tempo de permanência das pessoas dentro dos estabelecimentos, que deve ser o mínimo possível e, por isso, a sugestão é que planeje as compras antes de sair de casa. O decreto pode sofrer mudanças a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica no município, que registrou 4 novos casos confirmados da Covid-19, 48 horas antes do comércio reabrir. O decreto estipula ainda a utilização de máscaras, de preferência caseira, durante todo o período de permanência fora de casa. Flagramos nesse primeiro dia algumas pessoas sem utensílio, alguns com a máscara ao lado de quem não estava com o acessório. E aqueles que dispõem de estrutura para consumo devem manter as mesas dispostas de forma a haver 2 metros de distância entre elas. As lojas de departamento higienizaram os clientes na porta de entrada, com álcool gel 70%. Um ponto ainda a ser cumprido é o distanciamento entre as pessoas, mesmo do lado de fora das lojas, que deve ser de pelo menos 2 metros. Voluntários do campus do Cefet em Araxá ajudaram a população no preenchimento de formulários eletrônicos de pessoas que possuem direito de receber o auxílio emergencial do governo federal. Para chegar até o campus e ser atendido, é obrigatório o uso de máscara facial. Depois disso, os voluntários fazem uma triagem com as pessoas que serão atendidas. Essa triagem é feita para evitar que as pessoas percam tempo. Então, a gente percebe que algumas pessoas não têm a necessidade de vir aqui, porque elas chegam e já fizeram o cadastro, já baixaram o aplicativo e está em análise. Quando está em análise, a gente não tem o que fazer, quer dizer, a pessoa tem que esperar mesmo. A ação acontece até a próxima sexta-feira, 8 de maio, das 14 às 17 horas, na unidade do Cefet de Araxá, que fica na Avenida Ministro Olavo Drummond, número 25. Aí eu vim para Jitorar fazer essa conta digital, que a gente não dá conta, eu não sei mexer com internet, nada, a gente não tem um pouquinho de estudo, mas só o nome, o básico, né? Mas essas coisas assim, internet eu não sei. A diretora do campus, professora Birgit Frey Riffel, informa que serão atendidas pessoas que estão com dificuldades em relação ao cadastro ou que não possuem acesso à internet. Para ter direito ao auxílio emergencial, as pessoas precisam seguir alguns critérios. Dentre eles, não receber aposentadoria, ter mais de 18 anos e não ter um emprego formal, como o seu José Serafim,
que teve a solução ao vir aqui no atendimento no Cefet. O Bolsa Merenda, no valor de R$ 50, é destinado a estudantes da rede pública estadual de ensino para a compra de alimentos. O benefício exclusivo para estudantes inscritos no CadÚnico tem o objetivo de reduzir os impactos da suspensão das aulas e garantir a segurança alimentar. Esses voluntários são professores e funcionários aqui do Cefet, alguns alunos também da graduação. Hoje, por exemplo, nós temos 2 alunas que estão aqui. Mas tem mais alunos, nós somos 5 alunos, que se dispuseram a vir aqui para ajudar, porque a gente percebeu da necessidade que as pessoas tinham por conta da dificuldade em completar o cadastro. A gente teve dessa ideia porque a gente percebeu que muitas pessoas estavam com dificuldade em conseguir completar, em conseguir acessar esse auxílio do governo. Eles até conseguem fazer o cadastro, mas eles não conseguem dar prosseguimento. Vamos falar agora de isolamento social. Você em casa tem feito alguma atividade física? Tem gente que está sofrendo longe das academias e está tentando suprir a necessidade de exercícios de forma adaptada. Acompanhe. Este é o caso da professora de dança Yasmin Araújo. Com uma rotina de muita atividade entre aulas de balé, jazz, personal e treinos de musculação, ela está sofrendo para tentar manter a energia e não perder o pique, mesmo dentro de casa. A bailarina, que é campeã brasileira de dança esportiva em cadeira de rodas, desde o início do isolamento social, teve que paralisar todas as ações, o que gerou certa frustração para a profissional. Trabalho em alguns projetos sociais aqui da cidade, com crianças, adolescentes e idosos. Trabalho também na área de inclusão. Tenho uma companhia de dança, inclusiva. E também atuo, eu danço. Sou atleta de dança esportiva adaptada. E com o isolamento, nós tivemos algumas frustrações, de ter que paralisar nosso trabalho, de ter que parar os nossos treinos, a nossa rotina de treino. Nós teríamos um campeonato logo agora em junho, que também foi adiado. Mais de 70% dos mineiros que têm feito atividades físicas desde o início da pandemia estão utilizando o interior dos lares para as práticas. É o que mostra uma pesquisa realizada em todo o país. No caso de 31,1% dos entrevistados em Minas Gerais, em terceiro lugar, com 17,4%, vem a prática ao ar livre, na rua, o que é controverso na opinião de vários especialistas de saúde. Em todo o Brasil, a pesquisa ouviu 2.139.000 pessoas, sendo 53% delas mulheres e 47% homens, com idade entre 30 e 39 anos. Quem se dedica diariamente a esta rotina cria um cronograma e segue à risca na tentativa de suprir a ausência de aparelhos que auxiliam durante os treinamentos. Nós tivemos que buscar alternativas, de dar continuidade ao nosso trabalho, de maneira adaptando treinos, adaptando materiais, para que a gente conseguisse continuar continuar treinando, mesmo à distância, mesmo em casa, para que quando a gente pudesse retornar às atividades, o nosso corpo não sentisse tanto, a gente não tivesse um retorno negativo, e sim para que a gente pudesse dar continuidade da onde nós paramos, e retornando aí com mais enérgicos, mais dispostos. Visando antecipar as manutenções preventivas e preparar a planta para a retomada das atividades no segundo semestre, a CBMM vai paralisar a linha de produção a partir da próxima quinzena de maio. A produção de ferro nióbio vai ser suspensa temporariamente a partir do dia 18 de maio. A informação foi divulgada pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração.
Os funcionários vão entrar em férias coletivas durante um mês. A interrupção das atividades estava programada para ocorrer nos meses de junho e julho. Segundo a nota da CBMM, o período foi adiantado por conta do plano de produção esperado para o primeiro quadrimestre de 2020, que superou as expectativas. Atualmente, cerca de 80% de todo o nióbio que é vendido no mundo é extraído de Minas Gerais e produzido em Araxá. O nióbio produzido aqui é exportado atualmente para mais de 50 países e tem como maior destino as empresas siderúrgicas. Ele é usado principalmente na produção de aços especiais e superligas. O metal funciona como um melhorador. Bastam 400 gramas por tonelada para produzir aços mais leves e resistentes. A mineradora destacou ainda que a interrupção das atividades desse momento irá proporcionar maior tranquilidade para a retomada da produção e do volume de vendas no segundo semestre deste ano. A campanha Maio Amarelo de 2020 é focada na conscientização dos condutores para a redução de acidentes de trânsito. É a 7ª edição da campanha, que visa chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos nas rodovias. De 11 de março a 26 de abril, a PRF registrou uma redução de 26% no número de acidentes, se comparado ao mesmo período de 2019. Os registros caíram de 8.251 para 6.070. Os acidentes graves, de 2.084 no ano passado para 1.659 nesse período de pandemia, uma redução de 20%. Queda de 29% no número de feridos, que passou de quase 9.500 para 6.708. Isso significa dizer que são 2.727 pessoas feridas a menos que poderiam necessitar de atendimento hospitalar e 2.727 leitos a mais para quem precisa ser tratado da Covid-19. Apesar da redução nas estatísticas, a Polícia Rodoviária Federal reforça a importância da obediência às leis de trânsito, já que o número de óbitos nas estradas federais é apenas 3% a menos do que o registrado no ano passado. Na madrugada desta terça-feira, 5 de maio, no quilômetro 448 da BR-262, ocorreu uma colisão frontal, seguida de colisão em uma árvore, com uma vítima fatal e 4 pessoas feridas. O caminhão da coleta de lixo de Nova Serrana seguia o fluxo no sentido interior para a capital, quando uma caminhonete que estava no sentido oposto invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão. O condutor da caminhonete, de 38 anos, sofreu ferimentos graves e o passageiro... No próximo bloco, a comercialização da vacina contra a febre aftosa e também o editorial Raio-X com a Lavínia Drummond. Voltamos já. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vem para a corrente solidária do Instituto Consciência e Ação e deixe o vírus da solidariedade contagiar você. Adote a família de uma trabalhadora informal, impactada pelos efeitos da Covid-19. Mensalmente entregue uma cesta de alimentos ou de produtos de limpeza e higiene pessoal no Instituto ou na CIA, em horário comercial. Se preferir, entre em contato pelo 3661-6126. Parcerias SOS e a CIA. Apoio TV Sintonia. Cada um ajuda como pode. O caminhoneiro ajuda transportando bens e alimentos. O entregador faz o corre até a casa das famílias. O profissional de saúde ajuda lá onde é mais urgente. O funcionário do supermercado ajuda deixando as coisas disponíveis. E o pessoal do Posto Ipiranga e da MPM ajuda abastecendo toda essa galera, que precisa ajudar a vida de quem está em casa, que por sua vez ajuda ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí e se precisar, pergunta lá. Precisamos falar sobre violência física. Bater, machucar, dar palmadas, dentre outras agressões, é um ato covarde. Não educa e deixa marcas pelo resto da vida.
Crianças e adolescentes precisam de afeto e diálogo para seu desenvolvimento. Fique alerta. Ao sinal de violência infanto-juvenil, denuncie. Disque 100. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. A venda de vacinas da febre aftosa já está acontecendo na cidade. Isso porque a campanha no estado, que começou no dia 1º, segue até o próximo mês e em um novo formato devido à pandemia. Para mais segurança e comodidade durante o período de contenção ao coronavírus, o produtor rural mineiro deve ficar atento às informações sobre a campanha de vacinação no site do Instituto Mineiro de Agropecuária, ima.mg.gov.br, já que o atendimento presencial está temporariamente suspenso. O novo prazo da primeira etapa busca preservar a sanidade dos rebanhos. Os produtores rurais de Minas Gerais terão 2 meses para imunizar bovinos e bubalinos de todas as idades contra a febre aftosa. Isso porque a campanha no estado, que começou no dia 1º de maio, último sábado, segue até o dia 30 de junho. Essas medidas foram adotadas devido à pandemia da Covid-19 para facilitar a busca das vacinas por parte dos produtores e para que os animais continuem imunes. No site do órgão responsável pela imunização, o interessado deve comprovar as doses aplicadas nos animais, usando o formato eletrônico de declaração ou acessando o portal de serviços do produtor. As doses já estão sendo disponibilizadas para a imunização, que é obrigatória. Nessa revenda autorizada, 32 mil doses foram adquiridas e uma nova remessa já foi comprada para atender a demanda. Aqueles que não vacinam os animais estão sujeitos a multa equivalente a R$ 92,79 por cabeça. A declaração de vacina também é obrigatória e o produtor que não a fizer até o dia 10 de julho de 2020 poderá receber multa de R$ 18,55 por animal. A febre aftosa é causada por um vírus altamente contagioso. A doença é transmitida pela saliva, nas aftas, no leite, no sêmen, na urina e nas fezes dos animais doentes. Cuidados importantes devem ser mantidos em virtude do atual cenário, como o uso de máscara de proteção ao se deslocar até o estabelecimento para a compra da vacina. A dose de 2 mililitros deve ser adquirida em estabelecimento credenciado para a revenda. Os frascos devem ser conservados em temperatura entre 2 graus e 8 graus, do momento da compra até a vacinação. Recomenda-se também programar a aplicação para os horários mais frescos do dia. E terminou o prazo para a regularização do título de eleitor também através da internet. O fim do novo formato atende às diretrizes da lei que determinam um prazo para que aconteçam as eleições para prefeitos e vereadores em outubro deste ano. O limite de 151 dias antes do primeiro turno das eleições é determinado por lei e está previsto na resolução do TSE, que estabelece o calendário do pleito municipal de 2020. Alterações no banco de dados dos eleitores só poderão voltar a serem feitas depois de passado do segundo turno das eleições. A medida tem a finalidade de facilitar a preparação do pleito, possibilitando a distribuição das ações e a elaboração da lista da população votante, entre outras funções. O prazo deve ser observado para quem deseja mudar o local de votação, domicílio eleitoral, regularizar o título cancelado, fazer alterações de dados pessoais e pelos jovens de 16 anos que vão votar pela primeira vez e querem solicitar o documento. Devido ao fechamento dos cartórios eleitorais pelas complicações da Covid-19, o Tribunal Superior Eleitoral lançou um site para regularização eletrônica. O tribunal oferece uma série de serviços que podem ser acessados de casa, sem a necessidade de se deslocar até uma unidade de justiça eleitoral. Entre eles, pagamento de multas para regularização da situação cadastral. O pagamento da guia deve ser feito no Banco do Brasil, agências ou aplicativo.
Devem pagar a multa os eleitores que não justificaram a ausência em última eleição, sendo cada turno um pleito específico. Ausentaram-se dos trabalhos eleitorais e realizaram alistamento eleitoral fora do prazo legal previsto no artigo 8º do Código. Caso não tenha condições financeiras para pagar a multa, o eleitor pode anexar o pedido de isenção ao requerimento de regularização eleitoral feito pelo Título Net no campo Outros. Em razão do contexto de crise, o TSE suspendeu temporariamente o cancelamento de títulos de cerca de 2.500.000 eleitores que não compareceram ao cadastro biométrico obrigatório. A medida atinge 17 estados, inclusive Minas Gerais. Com isso, esse eleitorado estará apto a votar normalmente nas eleições deste ano. A campanha lançada pelo governo estadual estimula a população a presentear com flores no Dia das Mães. A iniciativa pretende minimizar o impacto que a pandemia da Covid-19 tem levado ao segmento, um dos mais afetados no período de isolamento social, com queda no faturamento de 75%. Isso porque cerca de 90% da produção é voltada especialmente para flores de corte, destinadas a eventos e comemorações, como casamentos, aniversários, congressos e formaturas. Com o cancelamento de eventos, o segmento, um dos primeiros a ser afetado, pode ser um dos últimos a voltar à normalidade, já que não há qualquer previsão de retorno das atividades que geram aglomeração de pessoas. Em Araxá, esta floricultura, por exemplo, que atua diretamente neste tipo de evento, sofreu mudanças que trouxe benefícios para o empreendimento. A empresária Sirene da Silva focou todo o trabalho na ornamentação das flores, aderindo assim itens especiais para celebrar uma das datas consideradas mais importantes do mercado. Para que eles sintam o carinho, o zelo que foi empregado na ornamentação do produto. Desde a semana passada que nós já estamos recebendo pedidos para reserva já para o Dia das Mães. E nós fizemos todo um sistema aqui na floricultura para melhor atendimento ao cliente. As nossas redes sociais, elas ficaram mais envolvidas. Com isso, tem uma facilidade maior para o cliente fazer a sua compra sem se deslocar de casa. Nós tivemos esse zelo até mesmo pela situação que envolve. Orquídeas, begônias, suculentas em estruturas de tirar o fôlego, presentes que iluminam sorrisos e aquecem a alma, mix de cores e criatividade que exala sentimento de gratidão a quem gerou a vida e cercou de amor e cuidados os filhos. Mudou muito o nosso eu, a nossa forma de viver. Tudo isso vejo como uma forma positiva. Isso não vai modificar e não vai deixar que os nossos sentimentos diminuam, muito pelo contrário. Nós vivemos uma época em que o sentimento, a alegria, o amor, ela tem aflorado muito. Isso grato a todo o cenário que está acontecendo. Respeitando as orientações do Ministério da Saúde relacionadas ao uso de máscaras e higienização para o enfrentamento do Covid-19, 7 vereadores fizeram uso da tribuna com o tempo reduzido. O vereador José dos Reis, do Partido dos Trabalhadores, falou sobre o momento de crise vivido no país, as cenas de agressão a membros da imprensa e aos profissionais da saúde. No último domingo, assistimos assustados a cena de agressão a membros da imprensa. No dia anterior, vimos agressão aos profissionais da saúde. O momento é delicado e devemos todos refletirmos e trabalharmos para que a democracia não seja ameaçada. José Valdez, do PROS, apresentou o requerimento dirigido ao prefeito municipal, questionando se há previsão de aumento na despesa da área da saúde em razão da Covid-19 e questionou a situação da qualidade do asfalto feito recentemente em algumas vias da cidade, como Ítalo Ross e Wilson Borges. Qualquer cidadão que andar aí pela nossa cidade, ele vai ver que a Avenida do Wilson Borges foi terminada agora em novembro do ano passado, e o estado que ela se encontra, principalmente no último quarteirão, vindo do sentido Avenida Ecológica para o Corpo de Bombeiro, o quarteirão já está desmanchando, está parecendo um cor de jacaré, olha aí que legal. Então essa casa ela tem a obrigação de se informar como está sendo gasto aqui do povo, qual que houve o problema aí, tendo em vista que nessa avenida aí foi gasto mais de 2 milhões de reais e não tem 5 meses que terminou essas obras, já está nessa situação, então a gente tem que cuidar
cuidar do dinheiro do povo como se fosse nosso. Espero que respondam a contento esse requerimento. Agora nós vamos saber quanto está pagando, vamos saber a qualidade do asfalto e vamos saber eu já sei quanto gastou, agora eu quero saber qual que é o asfalto que colocou lá, porque asfalto é para fazer, é para ficar feito. Não é estrada de terra, não, estrada vicinal que vai passar, vai chover e vai deteriorar. Asfalto tem que é para aguentar caminhão, asfalto é do caminhão todo dia. Pela segunda reunião ordinária consecutiva, os vereadores fizeram o revezamento do uso na tribuna, tendo cada um 10 minutos para explanar projetos e pendências. Além disso, na próxima semana, na terceira reunião consecutiva com o uso da tribuna por parte dos parlamentares, haverá o retorno do tempo regimentar de cada um deles ali, por 15 minutos. O parlamentar do Partido Cidadania apresentou indicação à Secretaria Municipal de Educação para disponibilizar EPIs aos profissionais que retornaram às atividades nas escolas e cobrou o envio do plano de trabalho para o ano letivo 2020, com as alterações feitas em função da pandemia. A preocupação que nós temos, o Estado até falou aqui já a respeito de como está sendo organizado, mas a rede municipal de educação são mais de 10 mil alunos, 2 mil funcionários, então a gente precisa saber qual será a plataforma de estudo, quais serão os dispositivos, como que vai fornecer isso para os alunos. Há aluno que não tem internet, há aluno que não tem computador em casa, como que vai ser feito esse trabalho, como que vai ser o treinamento dos professores para vivenciar também esse momento difícil. E no planejamento do ano letivo, como que vai ficar o ano de 2020. O vereador Robson Magela, também do Cidadania, solicitou que o Executivo realize a desinfecção e a higienização das vias públicas localizadas nas proximidades da UPA e dos demais hospitais da cidade. Cobrou novamente um posicionamento quanto aos mototaxistas e os proprietários de academias do município para que possam ter os serviços liberados. E 2 projetos de lei que visam geração de empregos foram aprovados no plenário ainda na reunião desta semana. As proposições votadas pelos vereadores estão diretamente ligadas ao incentivo à instalação e expansão de empresas em Araxá, visando a geração de empregos e crescimento da economia no município. O primeiro altera dispositivo da Lei Municipal número 7.424 de 2019, que autoriza o município a doar com encargos área industrial e conceder estímulos à empresa de alimentos. A proposta visa definir especificamente a amplitude dos incentivos que serão concedidos ao novo empreendimento. Já o projeto de número 19 de 2020 acresce dispositivos a outra lei municipal de número 7.143 de 2017, que cria o Programa de Incentivo à Instalação e Expansão de Empresas, o Fundo Municipal e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Araxá. Dispositivo que institui como forma de incentivo a possibilidade de reembolso por despesas realizadas pela indústria a ser instalada em Araxá, utilizando de créditos e valores gerados a título de ICMS pela própria empresa após o início das atividades. Daqui a pouco, o aumento do preço da gasolina e você vai ver também o editorial Raio-X com a Lavínia Dumont. Semana Ilustrada, volta já. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas, e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal.
Reinvente o futuro. Bradesco. Mais de 4 milhões de consultas. Mais de 103 mil partos normais. Mais de 70 mil cirurgias de catarata. Mais de 5 milhões de raios-x da coluna. É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. E voltamos falando de economia. Nesta semana, o preço da gasolina assustou os consumidores ao abastecerem os veículos. O preço do óleo diesel permanecerá o mesmo. Já o valor do litro da gasolina subiu cerca de 12% nas refinarias. Aumento que foi repassado imediatamente para o consumidor, que depende do produto. De acordo com a estatal, no acumulado do ano, o preço da gasolina caiu cerca de 46,6%. Com este último aumento, a média para as distribuidoras passou a ser de R$ 1,02, o que representa o menor preço praticado desde setembro de 2005. Segundo um levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, entre os dias 26 de abril e 2 de maio, o preço médio da gasolina comum no país foi de R$ 3,92. Os preços são referentes ao valor vendido para as distribuidoras a partir das refinarias. O valor final ao motorista dependerá do mercado, já que cada posto tem a sua própria política de preços, sobre os quais incidem impostos, custos operacionais e mão de obra. O uso de máscaras, obrigatório desde o começo da semana, tem sido uma alternativa de negócio para várias pessoas. Oportunidade para negócios, extensa cadeia produtiva de fornecedores que desenvolve desde grandes indústrias têxteis e confecções com marcas à venda no varejo, até pequenas oficinas de costura que prestam serviço local para conserto de roupas. O uso de máscara é obrigatório para a circulação das pessoas desde o dia 4 de maio, quando foram adotadas medidas para a população portar a proteção. A demanda criada com a obrigatoriedade pode ser atendida com a capacidade instalada na cadeia produtiva. Essa máscara cirúrgica, se eu estou usando ela de forma contínua, uma forma contínua, eu estou o tempo todo com ela, eu tenho uma validade entre 2 a 3 horas de uso contínuo. Se eu coloco a máscara, fico 15 minutos com ela, e aguardo de forma correta, ela não vai ficar saturada por muito tempo. Então eu posso usá-la, às vezes, por mais tempo, até há quase um dia. A mesma coisa acontece com as máscaras de tecido. Elas vão ter uma durabilidade aí de não saturação de 2 horas. O movimento na casa da costureira Ana Cristina vem aumentando. Com publicidade nas redes sociais, ela aumentou em 50% o volume diário, comparando a última semana de abril com a primeira de maio. Recebe novos pedidos de empresas e pessoas físicas. As estampadas saem mais do que as versões em uma única cor. A máscara caseira pode ser de qualquer material, de pano ou TNT, sempre dupla face, dupla face protege mais. A despeito de não ter nenhuma evidência muito robusta na ciência, eles mostraram que ela protege menos que a máscara cirúrgica, que deve deixar essa máscara cirúrgica para os trabalhadores da saúde, mas ela confere algum grau de proteção. O importante é não tocar na frente do rosto. Esse ato de levar a mão no rosto leva o vírus para o seu interior, para a sua boca, para o seu nariz. O Sebrae publicou no próprio canal do YouTube um vídeo que trata da adaptação das confecções de roupa, a produção de máscaras. O filme contém um tutorial sobre a peça e pode ser útil a pequenos empreendedores, além de toda a cadeia do varejo têxtil, que antes da crise empregava milhares de pessoas. Para a grande indústria convocada a fornecer máscaras cirúrgicas e equipamentos de proteção individual para uso das equipes de saúde, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção publicou sobre as especificações técnicas exigidas pelas autoridades sanitárias. Toda vez que eu vou colocar uma máscara, eu tenho que estar com as mãos higienizadas. Eu vou colocar a máscara pelas alças da máscara, que é pelo elástico, e prendê-las, ou elástico ou pelas cordinhas de amarrar. E vou, agora higienizar as mãos de novo,
para eu ajustar a máscara. Então, higienizei, aí eu posso ajustar a máscara, né, no nariz, no queixo, né, desde que nessa máscara, ela vai ter que pegar, né, o nariz inteiro, né, e também parte do queixo, né, para que eu possa proteger o meio, né, das gotículas, né. Depois é a própria retirada da máscara. Na retirada da máscara, né, eu tenho que higienizar as mãos, né, tirar ela pelas alças, ou de amarrar, ou ou elástico, né, e se eu vou descartá-la, né, eu posso colocar direto, né, de um saquinho plástico, né, e colocar em uma lixeira. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, mostra que a perda do poder de compra já atingiu 4 em cada 10 brasileiros desde o início da pandemia. Um dado apontado pela pesquisa e considerado preocupante é o endividamento, que atinge mais da metade da população, 53%. O percentual é a soma de 38% que já estavam endividados antes da pandemia e mais 15% que contraíram dívidas nos últimos 40 dias, período que coincide com o começo do isolamento social. Quase metade dos trabalhadores tem medo de perder o emprego. O índice chega a 77% de pessoas que estão no mercado de trabalho e temem ficarem desempregadas. De modo geral, 9 a cada 10 entrevistados consideram grandes os impactos da pandemia do coronavírus na economia brasileira. De acordo com os dados da pesquisa, 23 pessoas perderam totalmente a renda e 17% tiveram redução no ganho mensal, atingindo o percentual de 40%. A pesquisa mostra também que o impacto na renda levou os consumidores a reduzir, durante o período de isolamento social, o consumo. Questionada sobre como pretende se comportar no futuro, a maioria dos brasileiros planeja manter o período pós-pandemia, o nível adotado durante o isolamento. Os dados revelam que a população brasileira continua favorável ao isolamento social, cerca de 86%, apesar das possíveis perdas econômicas, e quase todo mundo mudou sua rotina durante o período de isolamento em diferentes graus. E fique agora com o quadro Raio X com Olavinho Drummond. Recentemente, começou a valer o decreto 970 da Prefeitura de Araxá, que determina medidas e providências de proteção à Covid-19. Este, vale frisar, é por força da Lei de Competência da Administração Municipal. O documento, de 8 páginas, é um sucedâneo de um outro que for arquivado, posto que chegava até a condenar os comerciantes caso o firo fosse contraído pelos seus fregueses. Como isso fosse possível de se detectar. Mas, visto atrapalhada, tal determinação, lógico, foi deixada de lado. E o que prevaleceu, nos seus 10 artigos e dezenas de incisos, é um manual de procedimento absolutamente rígido e, não raro, incoerente, até, diria. Irônico também, vamos acrescentar, quer um exemplo? Como pode um restaurante funcionar só até às 21 horas? Por que os centros estéticos estão proibidos e salões de beleza não podem atender aos sábados? Esse dia sempre foi especial, não é mesmo? E o que é engraçado nesse decreto oficial foi a produção de palavras em outro idioma, como se fosse português. Self-service, delivery, home office e agora o mais nobre de todos, o cardápio foi substituído por à la carte. À la carte, chique, não é mesmo? Verdade, verdade, verdade. Um outro decreto entra em cena, esse de número 982, que vai começar a vigorar a partir dessa segunda-feira e sujeita infratores a penas de pagamentos, multas e os responsabiliza por crimes de infração, enfim. Um monte de coisa, um monte de novidade. Uma infinidade de setores continuam totalmente fechados. Outros poderão abrir suas portas por meio período. Mas o viaduto, esse não pode parar. Pé no jato, carga total. Afinal, outubro está por chegar. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado
Obrigado. E eu encerro esta edição do Semana Ilustrada deixando um abraço bem carinhoso, bem apertado em todas as mamães. Curta muito o seu dia, tá bom? Tchau. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano foi inaugurado o novo prédio da Santa Casa de Misericórdia? A. 1940, B. 1935 ou C. 1922? E para você que acertou, a resposta certa é a opção C, 1922. Como parte dos festejos do centenário da independência do Brasil, foi inaugurado, em 7 de setembro de 1922, o novo prédio da Santa Casa de Misericórdia. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. Qual era o nome do arquiteto que fez o projeto do Grande Hotel do Barreiro? Letra A, Luiz Signorelli. B, Luiz Vitor. Ou letra C, Antônio Signorelli. A resposta certa é a opção A, Luiz Signorelli. Luiz Signorelli, arquiteto, nasceu em Cristina, Minas Gerais, em 1896 e faleceu em Belo Horizonte, em 1964. É de sua autoria o projeto Grande Hotel do Barreiro e Termas, bem como o da Praça dos Esportes, com os vestiários e piscina. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. Try to